Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Aí dá a operacionalidade de uma parte. E o Collor, né? eu lembro que ele aparece como um azarão, né? O cara que não era para ser eleito. Não, ele aparece como não. caçador de Marajás, né? Não, mas ele levou um tempo. O problema é que as campanhas eram muito longas naquela época. Dá né? um contexto pra gente dessa época. Não, como que era o que diferente. acontece? Você, em primeiro lugar, você tinha o fim do regime militar, era a Exato, primeira tinha eleição acabado de sair, direta, você estava no processo da Constituinte, que aliás eu trato. Morre e assume o Sarney. Não querendo fazer propaganda, mas o meu livro, Tchau Querido, o Diário do Impeachment, que tem 808 páginas, é um livro que tem toda essa história da eleição do Collor, de tudo que vem, que o Collor sofreu um impeachment. Que a lei do impeachment, que é de 1950, foi usada 3 vezes. A primeira vez foi usada com Ele Getúlio renunciou Vargas. antes, mas ele ia tomar um impeachment. Não, ele né? renunciou no julgamento. Ah, no julgamento. É importante porque as pessoas têm que entender o que é o impeachment. Então ele tomou um impeachment mesmo. Não, ele teve... O que acontece? O impeachment ele se dá em 3 etapas. Tá. A primeira etapa, o presidente da Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment. Exato. Depois, uma comissão processante da Câmara, ela julga esse pedido de abertura e leva para o plenário, que por 2/3 aprova a abertura do processo de impeachment. E o que significa isso? Significa o afastamento do presidente e o Senado julga. Quem julga o processo de impeachment é o Senado. E tanto que o presidente do Supremo assume o lugar do presidente do Senado. Entendi. Então, o impeachment do Collor foi presidido por Sidney Sanches, que era o presidente do Supremo, assim como a da Dilma foi pelo Ricardo Lewandowski, que era o presidente do Supremo. Certo. Então, você pegou ali, naquele momento, o Collor havia sido afastado, no julgamento do Supremo, do Senado, que o julgamento ele não começa num dia, o julgamento leva um tempo. O julgamento da Dilma levou, sei lá, 45 dias, 60 dias. No dia da sessão, que já ia para a votação do julgamento final, o Collor renunciou antes do início da sessão. Então. E aí, ele renunciou antes do início do julgamento. Exato. Ele não renunciou antes de ser aprovada a abertura do processo. Entendi. Entendeu? Ele ali renunciou para tentar que não concluísse o julgamento e que ele não ficasse inelegível. E ali fizeram um absurdo, realmente fizeram um absurdo com ele, porque o que fizeram? Colocaram para votar se continuaria ou não o julgamento. Ou seja, ia continuar um julgamento de um ex-presidente da República, não mais do presidente. Então não poderia ter continuado. E continuaram, condenaram. Condenaram um ex-presidente. Condenaram um ex-presidente. Nossa, que loucura. Isso está tudo escrito no livro, explicado com o mínimo detalhe. Nossa, o Brasil é muito complicado. Mas desculpa, eu interrompi com o impeachment. Vamos entender então. Você está na campanha do Collor. As campanhas eram longas antigamente? Aquela campanha era muito longa. E você tinha naquela época uma coisa que hoje você não tem. Você tinha os partidos que tinham direito a 1 hora de programa de televisão. Todo partido. Hoje você até tem os chamados programas partidários, que são feitos num tempo do tamanho do partido, mas é bem menor. Lembrando que naquela época isso era crucial para uma campanha, né? Não tinha internet. Mais do que o programa eleitoral, você tinha o programa partidário feito antes das eleições. Então o Collor tinha um conjunto de 3 partidos, que na época era o PRN, que hoje é o Agir, ainda continua até hoje. Na época era o PRTB e acho que o PST, enfim, eu acho que 2 foram extintos, né? Eu acho que o PST foi extinto ou fez fusão depois. O Collor era governador de Alagoas, a eleição era 15 de novembro, ela não era 2 de outubro. O governador, no exercício do mandato, tinha que renunciar até em 15 de maio. Esses programas se deram entre março e maio, antes da renúncia. Tá. E o Collor pegou 3 programas desses 3 partidos, até o partido que não era filiado, que hoje não é possível ser feito, naquela época podia, ele teve 3 horas de televisão de horário nobre, colocando a proposta, depois de você vir no processo da Constituinte, com a inflação a 50% por mês, aquela crise toda que a gente estava, deterioração da economia como um todo. O Collor entrou e era a primeira eleição direta, seria uma eleição solteira, e o Collor, com aquela coisa do caçador de Marajás, era novo, o Collor era novo, o Collor tinha 39 anos, fez 40 anos. Falava bem pra caramba. O Collor fez 40 anos na campanha. 40 anos? Na campanha. Muito novo. O Collor tinha 39 quando fez esse programa. Então ele botou bonitão, falando bem. E aí o que aconteceu? Ele caiu na graça. Então ele caiu na graça e cresceu, mas era uma campanha muito longa.
Foi uma campanha muito longa, um ano inteiro. Um ano inteiro. Aí, pra você ter uma ideia, os programas eleitorais começaram em agosto, para uma eleição em novembro. Nossa. Ninguém aguentava. Então, muito tempo. Aí chega uma hora que deu uma fadiga, um cansaço, uma fadiga de imagem, entendeu? Essa fadiga é natural que ia dar. Ninguém aguenta a exposição contínua. E até tinha pouco tempo de televisão. Aí veio o Ulisses Guimarães pelo MDB com um tempo enorme. Enfim, tinha todo um conjunto de gente. Veio muitos candidatos. Veio Covas, Brizola, Maluf. Todo mundo era candidato. Exato. Nós não estávamos com uma campanha assim pequena. Era uma campanha grande. Mas era quem estava na frente nessa época? Não, o Collor ficou na frente a partir daí. Ele pulou para frente. Já pulou para frente? Aí pulou para frente aí. Então, você tem a impressão, ele era um azarão que ele era antes, né? Ele era antes, mas nesse momento, a partir desse programa... Ninguém imaginava que ele seria candidato a presidente. Isso, ele disparou. Quando foi, aí disparou. Disparou, aí depois ele foi perdendo, acabou tendo o segundo turno, e o segundo turno enfrentou o Lula, que é aquilo que você conhece na história. Tem aquela famoso debate, né? É o último debate. Nossa, aquilo foi de parar o país, né? Foi um momento importante. Bem importante, né? E o debate foi no segundo turno ou no primeiro? Olha... No primeiro turno, o Collor não foi aos debates. O Collor só foi ao debate no segundo turno. Se ele foi, se eu não me engano, também então no último. O que eu lembro, então, deve ser do segundo, né? No segundo turno, foi o debate Simpul, foram 2 debates. Um feito na antiga Manchete, no Rio de Janeiro, e outro feito na Bandeirantes, aqui em São Paulo. Então, esses 2 debates foram feitos em pool de emissoras, tanto que os apresentadores mediadores eram em revezamento das emissoras. Então, era um modelo bem interessante. Parou mesmo. Aí deu audiência e parou. Um foi num domingo e o outro foi numa quinta-feira, já no fim do período eleitoral. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu estava presente nos debates. E aí o Collor ganha. E qual o teu envolvimento a partir daí? A partir daí, eu acabei indo dirigir a estatal de telefonia do Rio de Janeiro, a Teleste. E ali, lá, eu acabei trazendo a telefonia, implantei a telefonia celular no Brasil. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!